molda o nosso coração. Ser teus pés e tuas mãos é o nosso querer, é o nosso querer. Nos amadureça, que o teu nome cresça em cada atitude que eu faça, e que não nos falte brasa, pois nós nos tornamos responsáveis por carregar a tua presença até que tu voltes. Clamaremos por teu trono, nos tornamos responsáveis por carregar a tua presença até que tu voltes. Clamaremos por teu trono. Lararara, lararararararara, larararararararara, larararararararara. Maranata, esperamos nosso amado, pois sabemos que ele volta em breve. Sabemos que tu volta em breve, Jesus, Deus da graça, mas também Deus da justiça. Nós sabemos que ele volta em breve. Sabemos que tu volta em breve, Jesus. Que demais! Parabéns, como sempre, é um prazer poder receber vocês aqui. Não é a primeira vez, né? Já é a segunda vez. E sempre quando vocês estão aqui, vocês trazem uma novidade. Mas antes de qualquer coisa, quem sabe as pessoas estão aí, quem são eles, da onde surgiram? Né? Eu conheço vocês desde pequeno, já faz algum tempo. tempo. Né? Meu Deus do céu, eu olho para vocês e eu percebo o quanto estou ficando velho. Né, gente? A gente vai perceber, meu Deus do céu, era tão pequenininhos e tal, e quase pegamos o colo, e meu Deus. Mas hoje ter vocês aqui é uma grande honra, e saber que vocês estão sendo a cada dia mais tementes e fiéis a Deus, isso não tem preço nenhum. Verdade. Mas José e o Lucas, eu quero que primeiro o José se apresente aí para os nossos telespectadores. Boa noite, meu nome é José, eu sou um dos vocalistas do Enraizados. Pastor, é uma honra estar aqui nesse programa maravilhoso que está abençoando muitas pessoas, né, muitas vidas, transformando, renovando a mente das pessoas, né? É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, né? E é isso. Show de bola. Lucas! Então, né, faço parte, toco guitarra na banda, né? Faz aí um bom tempinho já que estamos aí nessa jornada. E é isso. Show de bola. Então aqui nós temos um vocal e um guitarrista. Isso. E aí, Enraizados, gente, de onde é que surgiu esse nome Enraizados? Assim? Enraizados surgiu de versículo bíblico, em Colossenses, né? Que fala sobre a gente estar enraizados em Cristo, né? Que nossas raízes possam estar em Jesus. E a gente foi meio... como é que eu posso te explicar? Eu me lembro até hoje, a gente estava no altar, e por uma pregação do pastor Tiago, sabe? Perfeito. Ele estava pregando sobre enraizados, né? E nisso a gente teve esse despertar desse nome, de enraizados. Ele pregou sobre uma palavra sobre enraizados, né? Até a gente estava procurando essa palavra, a gente conseguiu achar ainda essa palavra tudo. Que legal, e cara. para nós é uma honra, né? Pô, e realmente é um nome com muita profundidade, né? Porque só está enraizado realmente quem está vivendo algo profundo, né? Então eu vejo que é algo dos céus. E as canções que vocês cantam, são todas de vocês? Como é que funciona aí? Então, as nossas canções, né? São todas as canções que somos nossas, né? A gente mesmo compôs, né? A gente tá fazendo agora um EP também, mais pra frente vai sair também. Com algumas canções de alguns amigos nossos, né? Mas que vai... O processo de composição, assim, né? As músicas que a gente tem no Enraizados, algumas já são de... Antigamente, assim, né? De cotas, mas o Senhor veio trazer à tona por agora, né? Depois a gente ter unido Enraizados, assim, que a gente começou a gravar as músicas e
creio que tá abençoando muitas Tá, e a pessoas. banda surgiu aí. como, assim? Vocês faziam parte de algum grupo? Como é que foi esse negócio aí? Então, Ou ele toca bem, ele toca legal, vem com Então, Uma leve novela, mas... Ah, É que a gente é uma banda também da nossa igreja local, né? Perfeito. A gente é uma formação de louvor ali, né? Que a gente toca nos domingos, nos sábados, nos cultos de jovens. E surgiu daí, a gente começou já tocando junto, daí veio esse nome, a gente já tinha o projeto de gravar uma música, já tinha em mente, né? E surgiu, né? O nome Enraizados, e a gente decidiu começar, vamos pra frente, vamos gravar, né? É curiosidade que a formação inicial do Enraizados não era a gente. tá. Né? A formação inicial mesmo era praticamente o Gabriel e o José que estariam hoje, né? Entendi. E Deus foi moldando, algumas pessoas saíram, outros entraram, né? E ficou na formação que está atual, né? E foi assim que a gente lançou a primeira E música. o estilo da banda Enraizados assim, é mais o quê? Então, a gente, mas posso te dizer, a gente toca um pouco, nossas ministrações, eclético né? o negócio? A gente toca um pouco de rock, a gente toca um pouco de reggae, um pouco de worship, a gente gosta toca um pouco bastante de de tudo, né? Mas sertanejo vocês não tocam. Olha, se precisar, a gente toca. Mas alguns... José, eu te conheço, não é de ontem. Eu tô sabendo aí que tu era um cara que gostava de cantar um sertanejo aí. eu era de sertaneja. Tu era do sertanejo. Sertaneja. E agora essa mudança radical aí, o que aconteceu, cara? Pastor, é assim, né? Quando a gente encontra Jesus, né? Muda, né? Um pouco a cabeça da gente. Na verdade, totalmente, né? Desde pequeno eu tive o sonho de ser cantor, assim. E era puxado pro sertanejo, né? Desde que idade tu canta, José? Desde os 6 anos. 6 anos. 6 anos de idade. Faz um tempinho já, né? Aham. Tipo, a gente começava a cantar, meu pai e a minha mãe sempre incentivaram Incentivaram. a cantar, né? E eu já fiz inscrição pra The Voice e tudo. Sério? Já cheguei a participar de seletiva, algumas coisas assim, mas eu creio que não deu certo, né? A gente chegou aí a seletiva, mas não passou pra frente, mas eu creio que o Senhor tinha preparado tudo, né? E hoje, depois de ter um encontro de verdade com Jesus, a gente sabe que a gente não tem por que usar a nossa voz pra outra coisa senão se adorar o Senhor Jesus. Né? Então, aqui a gente seja um instrumento, né? Legal. Razão E da de Deus. família, da tua família, Zé, tinha alguém com essa raiz musical ou não? Como é que foi, né? Olha, na minha família, parte de pai, mãe, vó, avô, ninguém Ninguém. é músico. Foi tu que nasceu pra Mas trazer a musicalidade meus pra dentro do lar. bisavôs Ah. eram, assim, tocavam violão e... Sim, família do meu avô, né? Parte de mãe. Mas de resto, assim, quase Não. ninguém era música. Daí veio só eu e a minha irmã que cantou, né? Aí... Mas primeiro ela, Primeiro ela, depois tu. depois eu. Entendi. E Lucas, e tu? De onde é que saiu essa raiz aí musicista, cara? Então, a família do meu pai, praticamente toda é música. Tá. Tem alguns parentes meus que, inclusive, são músicos profissionais, vivem disso. Né? E daí que surgiu, né? Meu pai sempre gostou bastante e sempre me incentivou bastante. Ah, legal. Né? Meu pai sempre, meu pai tocava o básico, mas gostava bastante. Daí sempre me incentivou com aulas e comprando instrumento, aquilo outro. Sim. É, A gente vê que a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que no mundo nós vamos ter várias propostas, né? Várias situações que muitas vezes nos induzem a viver uma vida completamente fora dos padrões do Senhor Jesus. E para vocês não é diferente, porque vocês vivem também no mundo. Né? E como é que funciona isso? Tem alguma, vamos dizer assim, algum convite às vezes? Tal? Ah, não, vem cá, tua voz é boa, vem cantar aqui no circular, porque não tem problema, não dá nada. Ou vem tocar aqui na banda circular, porque pode, é normal. E fala aí. Hoje em dia o mundo é muito aberto, né? Tem muitas oportunidades. Hoje, se a gente decidir, vou largar o meio gospel e vou cantar em algum lugar secular, tem oportunidades, né? Sim. As pessoas chamam muito, porque hoje o que importa lá fora realmente mesmo é tu ter uma voz bonita, tu saber tocar bem, né? Claro que no meio gospel, nas ministrações a gente também preza por isso, né? Não só, porque a gente tem que ter só unção. Não, a gente tem que caminhar a unção e também a qualidade musical junto, né? Muito bem colocado. E A técnica e o espiritual andando Muito juntos, bem né? colocado. então é mais ou menos isso, tipo, as pessoas, elas falam, porque isso aí não dá futuro. E o que dá, tu tem uma voz tão bonita, tu toca tão bem, tá desperdiçando a tua vida nisso. Mal sabe eles que o Senhor já tá preparando tudo Meu e, Deus do céu. sabe? E tu falou uma coisa que eu acho muito importante pontuar aqui, porque graças a Deus hoje, né, a gente tem vários músicos bons dentro da igreja, né, músicos feras mesmo, que Sim. tocam mesmo
Mas uma geração antiga vinha daquele negócio, não, Deus não olha o meu jeito de cantar, Deus olha o meu coração, o que importa é o meu coração. Né? É uma fala para quem realmente não está disposto a viver um processo de renovação. Sim. Porque quando a gente fala assim, eu canto de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito, porque Deus não está olhando a minha voz e sim o meu coração, então você não precisa estar no altar para cantar. Com certeza. Então você tem que ficar lá no seu banheiro, né? E Pelo canta lá menos, dentro do banheiro. se o Senhor aceita tua voz assim, as pessoas não vão te aceitar assim. Não precisam assim. Né? Então, assim, é uma falsa realidade de achar que, não precisa ter técnica, porque a técnica atrapalha a unção. Pelo contrário, Deus, Ele criou a música, né? Na verdade, a técnica, ela ajuda a unção. Né? Porque, tipo assim, por exemplo, se eu tô tocando numa igreja, tá naquele mover lá, o fogo tá descendo, fogo o negócio descendo, tá... daí o cara vai lá e erra a nota. Daí já desconcentra tudo. Principalmente se tiver algum músico no meio. Meu Deus do céu, se eu, por exemplo, tô numa ministração, participando, e eu vejo alguém errar a nota, eu pensei assim, Já complicou. E isso atrapalha bastante, né? Muito. Até porque a pessoa tá ali numa entrega, né? Claro que muitas das vezes a gente vai para outros mundos, assim, vamos dizer, né? Como a gente tá ali na presença do Senhor Jesus, a gente tá ali, tá adorando e às vezes não percebe. Mas eu creio que, tipo, um louvor bem feito, um louvor com excelência, isso gera também levar a pessoa à adoração. Porque, querendo ou não, a gente, mais do que música, a gente somos adoradores, né? E a gente é pra tá levando a igreja à adoração, né? Então a gente tá lá em cima, não pra fazer uma apresentação. Claro que a gente quer fazer um louvor bom, claro, um louvor com excelência. Mas o nosso principal motivo de estar ali é levar a igreja à adoração, levar a igreja a ter um toque do Senhor Jesus, né? Sim. A que os céus se abram e a adoração ser suba. realmente um facilitador da presença, Também. né, gente? Aqui comigo, Gabriel e o Pedro, né? Então, Gabriel, se apresenta para os nossos telespectadores aí, vamos lá. Fala galera, sou o Gabriel, mais conhecido como Boing aí, e vocalista da banda. Show de bola. Eu sou o Pedro, né? Conhecido como o cara mais bonito da banda. E humilde. Brincadeira. Mais humilde. Mas sou baterista da banda, né? Baterista. Os bateristas é sempre assim. Sempre mais vaidoso, né? Os bateristas. É perigoso. Ó, mas que bom, eu fico feliz, né, Gabriel, o Pedro, né, o José e o Lucas estiveram aqui também. Depois vão estar de novo, né? Porque vão estar partilhando um pouquinho mais sobre tudo que aconteceu. Mas, Gabriel, tu chegou aqui assim, tudo quebrado. Conta um pouquinho pra gente. O que aconteceu contigo, cara? Na quinta-feira passada eu tava vindo pro trabalho, e daí um senhorzinho não me viu ali e cortou minha frente, né? Ele tava estacionado, não me viu ali. Mas graças a Deus foi só um trincadinho no cotovelo. Tava de moto? Tava de moto. Se Deus quiser, daqui a pouco dá tudo certo Já aí, deu. já tira a tala semana que vem. Foi um livramento de Deus na tua vida. Graças a Deus não deu nada, só uns ralados mesmo e 100%. Né? Legal. O importante é o carnaval e nos retiros a gente tá 100%. Eita glória! No retiro, vão tocar no retiro? Vamos, Já tá tudo certo? já. Onde é que vai ser o retiro? A gente vai tocar no retiro, vai ser lá no Sandrino, por enquanto é só esse. Sandrine. Mas se vocês quiserem aí, a gente pode botar no nosso Instagram aí, @enraizados banda. A gente está disponível aí, né? Precisando de uma banda aí pro seu retiro da sua igreja, é só chamar a gente. Legal. Gabriel, tu é o vocalista? Isso, somos vocalistas. Um dos vocalistas. Beleza. E você escreve as canções também? Como é que funciona? Sim, eu escrevi algumas canções da banda também. Tá, e como é que funciona esse processo, cara? Porque eu fico assim, né? Eu escrevi um livro, né? Então, já tô um pouquinho mais à frente, mas canções eu fico meio assim, como é que funciona esse negócio? Como é que surgem as letras assim na tua cabeça aí? Fala pra gente. Na verdade, cara, eu já estudei sobre composição e, cara, não tem uma fórmula, sabe? Pessoas acham que às vezes é uma fórmula que não é. Cara, tem várias maneiras. Tem aquele tipo de composição que tu vai estar no teu secreto com Deus e as canções vão surgir, as letras. Tem aquele tipo de composição que tu vai estar lendo a Bíblia e vai ter ideias. Ou aquele que tu para compor. Depende, esse parar para compor tem que tomar cuidado, porque às vezes é algo forçado, mas às vezes é algo natural, não é errado parar para compor. Ou aquele dia que tu tá malzão e tu compõe a música com a tua angústia, não é nem o Espírito Santo, mas é mais a dor que está no teu coração e também não é errado. Então tem vários tipos, né? Então teve maneiras que eu compus através do Espírito Santo, na igreja, fluindo, outros que eu parei para escrever e assim vai. Eu compus uma agora há pouco, num momento de angústia, faz uns 2 meses que eu compus. Tem... O nome é Eu Nego, mas não tem nada. Não. É nova? É nova. Meu Deus do céu. Essa aí só a banda conhece. Ô, Jesus amado. E a canção Maturidade? A maturidade, cara, foi assim, ó. A gente estava no retiro de carnaval, tocamos em uma igreja, né, no retiro de carnaval do ano passado. E um cara veio ministrar sobre nós, assim, ele falou, cara, eu vejo muito que Deus vai usar vocês para preparar a igreja para a volta dele.
Jesus está voltando e alguém precisa preparar a igreja, cara. Alguém precisa passar a mensagem, alguém precisa passar a mensagem que a igreja precisa se preparar para a volta. E, cara, eu recebi muito aquilo, né? Compartilhei com a banda e tal. E, cara, no mesmo momento que eu saí do retiro, primeiro dia, cheguei em casa e fluiu assim, foi muito rápido, assim, tipo, foi muito do espírito mesmo, sabe? Fluiu muito bem e tal. E a música foi embora. Foi maturidade. embora. E a maturidade é uma questão tão linda, né? Que Deus presenteou vocês, né? Porque eu vejo que a canção ela tem um poder extraordinário de transformar vidas. Né? As pessoas acham, porque a palavra do culto ela precisa ser boa. Claro, tem que ser. Mas o culto é 50% palavra e 50% louvor e adoração. Né? E muitas vezes as pessoas, eu não vou para o culto no início, eu já chego quase no final do louvor, porque eu gosto muito da palavra. Aí está um grande erro. Né? Porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Por isso que pode chegar atrasado, né? Já entra no manto. Então, assim, e aí nós precisamos entender isso, sabe? Que Deus não está procurando pastor, Deus não está procurando ministro de louvor, Deus não procura voluntários, obreiros, Deus procura adoradores. E quando a gente consegue entender isso, eu sou um adorador, eu nasci para adorar. Então, eu adoro a Deus não somente quando estou no altar, mas eu adoro a Deus lá no meu secreto, eu adoro a Deus quando eu estou com a minha família, eu adoro a Deus em todos os lugares. E eu vejo que essa é a essência que nós precisamos colocar nessa geração que está vindo, e vocês, como uma ferramenta nas mãos do Senhor, vocês têm essa capacidade. Por quê? Vocês não percebem, mas tem uma geração que já está olhando para vocês, cara, que precisam do que vocês carregam, sabe? Então, vocês têm essa missão, é uma missão muito grande, é uma missão... o baterista aí, o Pedro, que é baterista, né? Eu também já fui um pouquinho de baterista, eu já fui um pouquinho de tudo também. E como que o pessoal, cara, Pedro, as crianças, elas gostam do baterista. Demais, demais. E, cara, eu acho que um dos principais pontos que eu gosto de observar, assim, sabe? Porque eu acho que a gente, como músico também, como influenciadores, a gente tem que influenciar essa nova geração. Porque através de nós, essas pessoas vão continuar o nosso legado, né? Então, cara, eu observo muito assim e eu vejo Deus usando muita gente também com essas crianças, cara. Tipo... Inclusive, tem um menino lá na igreja que é novo, ele costuma ir nos cultos da manhã, né? E às vezes eu tô tocando, eu fico observando ele, os meninos também já viram. Os pais deles deram uma baquetinha para ele, assim, um parzinho de baqueta. Cara. E ele, toda vez no culto de manhã que ele vai, ele leva as baquetas e fica tentando fazer igual, sabe? Cara, eu acho isso muito lindo, sabe? Muito lindo. Eu espero, assim, que a gente possa não só ajudar, tipo, a levar a palavra para as pessoas mais velhas, assim, mas assim, para as crianças para também. Essa nova geração. Para essa nova geração. É verdade, tipo assim, cara, a gente se sente muito chamado de jovem, assim, sabe? Tanto é que a gente está planejando fazer um novo EP. Na verdade, já tem um EP que vai lançar depois da Posso Ver, né? Já está pronto. Isso, tá. Mas é um EP mais administrativo, assim, ao vivo, 4 músicas ao vivo, mais fogaréu. Mas depois desse que a gente vai lançar esse EP, a gente quer fazer uma parada mais loucona, assim mesmo. Tipo assim, para chamar a atenção do jovem. Tipo assim... Parada louca mesmo, usar máscara, fazer uns negócios loucão assim, sabe? Entendi. Porque, tipo, algo que venha do espírito, mas, cara, algo que atrai os jovens, cara, porque a gente precisa preservar a nossa geração, sabe? A gente precisa, cara, os jovens hoje estão muito distraídos, né, por algum motivo, enfim. Não é trazer o mundo para a igreja, né? Que às vezes fala, tu quer trazer o mundo para a igreja, tá errado. Cara, mas depende, é a linguagem que a gente vai usar. Hoje a gente não consegue tocar fora sem tocar um rock and roll, um reggaezão e brincar com a galera, mas a gente sabe que na hora do manto a gente fala, opa, agora é hora de parar. Entende? A gente tem que, sabe, a gente... porque assim, aí as pessoas falam assim, trazer o mundo para a igreja, mas vamos lá. Quem criou os ritmos foi Deus. Quem criou o som foi Deus. Né? No livro de Salmos fala, louve a Deus com saltério, harpa, tamborim, louve a Deus com pandeiro, chocalho, cuíca, trompete, agogô, com tudo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí, as pessoas, por falta de entendimento, acham que o quê? Não, porque tocar isso na igreja não agrada a Deus. Mas aí está o grande erro. Porque se o Senhor falou tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, chocalho se toca no quê? No pagodão. Cuíca se toca onde? No sambão. Não é?
A harpa se toca na igreja, né? O pandeiro se toca onde? No pagode. Então, assim, as pessoas acham que, não, mas quando Miriam, o povo passa pelo Mar Vermelho, Miriam pega o seu tamborim e ela começa a adorar o Senhor. Então, nós precisamos realmente levar a essência da música, porque a grande questão está na essência que a música ela é tocada, né? Não o ritmo que ela é colocada. É a quem, né? Não é como, quem é pra quem, né? Exatamente. Até um ponto que eu costumo sempre levar junto no meu coração, né? Que eu acredito, assim, que um dos caras principais, assim, da Bíblia é o rei Davi, né? Opa. E, tipo, eu me espelho muito, assim, nele em questão de, tipo, adoração, sabe? Porque se a gente olhar a Bíblia, assim, Davi, ele sempre foi o melhor cara ali na harpa ali. Quando o rei Saul estava aflito, ele chamava o rei Davi. Perfeito. Então a gente, até quando a gente pensa assim, a gente não precisa ser o melhor cara. Cara, tipo, Deus já mostrou ali, tá ligado? Que se tu for o melhor no que tu faz, tu vai tocar alguém, tu vai tocar o coração de uma pessoa. E assim, e o rei Davi, além de ser um cara, um bom músico, vamos dizer assim, né? Quando ele vencia guerras, quando ele ganhava as guerras deles, né? Ele celebrava, sabe? Isso é uma coisa também que eu acho um ponto muito interessante, legal, assim, até para trazer para as músicas, né? Músicas de celebração. Porque não é errado a gente tocar uma música agitada, uma música que bota o pessoal para cima. Quando a gente entende que a gente tem Jesus no nosso coração, a gente também tem que ser alegre. Com certeza. A gente tem que ser alegre, a gente tem que nossa pular. essência é a alegria. É, isso. É verdade. Cara, é como uma corrente para trazer o júbilo do Senhor, né, cara? Essa é a minha ideia, tipo, eu já ministrei sobre isso. Cara, vamos declarar o júbilo do Senhor sobre este lugar. Tem pessoas que estão lá aflitas, depressão, destruída. Cara, uma simples celebração. A gente já foi tocar em igreja, cara, que foi, cara, assim, ó, a gente tocou, o pessoal ficou assim, ó. Tipo assim, na hora da pulaceira, a gente foi convidado 2 vezes, né? Foi. A primeira a gente pulou e a gente levou um pessoalzinho da nossa igreja. O pessoal pulou e o pessoal ficou assim da igreja. Meu Deus, esses caras são loucos, pá. Chamaram a gente. Na segunda, não foi o nosso pessoal. Daí eles que pularam. Eles entenderam, né, cara, que Jesus é alegria, cara. Às vezes as pessoas acham que Jesus é só... não, Cara, Jesus é alegria. eu vou contar uma história pra vocês, né? Louvar a Deus com todos os sons, todos os ritmos, tudo. E eu falei pro pessoal que eu tinha ido numa conferência esse tempo atrás. E lá na conferência eu achei muito interessante, porque tava rolando aquele som trap. Tava aquele o Vitinho. O gurizão, trap, coisa arada. E aí eu lá, né, gente? eu lá. E aí ele começou a tocar, a gurizada jovem, tudo veio pra frente, e coisa arada. E eu lá, né? Eu falei, meu Deus do céu, cara. E a batidinha ali rolando e tal. Eu falei, meu Deus, cara, o que eu vim fazer aqui? Aí eu fiquei curtindo, sabe? Quem tava ali, as pessoas que estavam ali. Sim. E de repente eu olho e eu vejo um rapaz no altar, cara forte, e o gurizão tocando trap lá, e rima e coisa aradinha assim. E esse cara, com as 2 mãos levantadas, chorava muito. Aí quando eu vi essa cena, Pedro, eu falei, meu Deus, cara, é todos os ritmos, são todos os sons, Deus trabalha através dos louvores. Sim. Então, por isso que é importante, não é esse ritmo, aquele ritmo, outro ritmo. Não, tudo que tem fôlego, nós precisamos louvar ao Senhor, nosso Deus. Então, só pra gente concluir aquela história que nós estávamos conversando aqui, e agora eu quero falar sobre vocês. Pois bem, vocês estão aí com um EP agora, que foi... a gente lançou agora um single, a gente vai lançar um EP daí esse ano ainda. Entendi, foi um single. Qual é a diferença disso, cara? Single, na verdade, é uma música, é como se fosse solo, single e solo, né? E EP é como se fosse um álbum, só que menor, é um episódio, vamos dizer. O EP geralmente são 3, 4, 5 músicas. O nosso é um EP com 4 músicas. O EP é o EP A Ele Seja, a gente gravou ano passado, em outubro do ano passado, a gente fez um ao vivão, foi massa, que a galera assim, foi fera, a galera apoiou, abraçou. Legal. E daí, esse ano ainda, vamos lançar esse EP. Mas semana passada a gente lançou o nosso single. Perfeito. O single seria uma música? Isso. Entendi. E o seria de singular? É uma, né? É solo, é singular. Solo, perfeito.
E o EP seria tipo várias músicas. É, isso. Entendi. E nesse EP vocês vão colocar várias músicas de vocês aí. Isso, na verdade a gente regravou uma nossa ao vivo. Tá. Duas outras músicas eram de um amigo nosso, que a gente conversou com ele e tal, ele deu a música pra gente gravou, foi benção demais. E outra foi uma da Hillsong, a Wake, que a gente fez uma versão ao vivo nossa. Ah, legal. Tá, e o que vocês fizeram hoje é o single. O que a gente fez que a gente lançou semana passada é o single da Posso Legal. Ver. É uma Então nós música vamos soltar o single pro pessoal também ver? teaserzinho pro pessoal ver aí. Então vamos lá, solta aí. Demais, então, esse aí foi um single que vocês fizeram. É um teaser? Teaser, isso, é um teaserzinho. É um teaserzinho que tu cortou ali pra Isso, fazer. ó. Legal. E essa música aí, da onde é que surgiu? Daí, vamos deixar pro próximo bloco Ah, o José. ah, esse- o José tá, esse aí eles foi o que- José que compôs. Ah, legal. Mas quem quiser assistir, né, tá disponível no Spotify, arroba Enraizados Banda, YouTube, arroba Enraizados Banda, Deezer. Tudo que tu precisar, arroba Enraizados Banda, qualquer plataforma digital, vai estar lá. Mas no YouTube tá com um clipe, né? Então quem quiser dar um apoio pra Aí gente aí. tem um clipe total ali. E esse clipe foi muito demorado pra fazer? Foi tranquilo, assim. A gente conseguiu parceria com uma igreja lá no Sangão, uma igreja de uns amigos nossos ali, gravamos lá no Sangão, pessoal fera demais. Foi tranquilo ali, ficamos gravando na madrugada, né? A gente foi lá, fez um GC com os caras lá, fizemos um louvorzinho e tal, depois fizemos lanche, depois voltamos, daí começamos meia-noite, terminamos ali umas 2h30, 3 horas. Assim. Legal. E hoje como é que funciona, Gabi? Porque vocês foram também esses dias atrás tocar lá no show do Fernandinho, né? A gente fez a abertura lá do Fernandinho. Abertura lá em Criciúma, né? Sim. Então, assim, como é que funciona esses contatos, assim, no meio... Cara, Deus vai abrindo, né? Deus vai Tipo abrindo. assim, a gente chega em uma igreja por indicação de outra, geralmente. É raro quando eles... Já teve vezes que a gente só pelo Instagram, tá? Ah, eu vi vocês no Instagram, já teve vezes. Mas geralmente a indicação, ele viu a gente tocando em tal lugar, e assim vai. Chegamos lá, o outro pastor, cara, eu tenho essa banda aqui, isso aqui. Já teve um cara que jogou nós pra 3 igrejas, assim. Cara, o Jackson, um abraço pro Jackson se estiver assistindo. Jogou nós pra 3 igrejas, assim, jogou nós pro Fernandinho também. E tipo assim, vai abrindo portas, sabe? Vai abrindo portas. A gente que abraça a causa, entende o nosso propósito e quer nos ajudar a cumprir ele, né? Sim. Essa é a minha visão. E lá no show do Fernandinho já quantas pessoas lá, vocês sabem? Umas Foi 2,5, 3 mil. umas 3 mil pessoas, eu acho. 3 que mil deu. pessoas. É. E como é que é pra vocês, assim, tocar pra esse público? Dá uma tremida nas pernas? Ah, cara, tipo assim, dá um nervosismo, né? Imagina, a gente gurizada nova, né? Acho que foi... Tudo juvenil, né? Primeira vez, assim, que a banda toda, a gente toca pra um público tão grande, né? Sim. Então, a gente fica meio nervoso de errar uma nota, errar uma batida, assim, mas tipo, é como a gente sempre faz, né? A gente faz uma oração e entrega nas mãos de Deus, né? Sim. Antes de tudo. Graças a Deus, o repertório já estava bem rodado, estava querendo ou não, outubro, foi final do ano, era o nosso repertório do ano, ou seja, entendi. a gente deixa as músicas para fluir, mas também tem aquelas músicas repertório, né? Perfeito. Então, tipo assim, graças a Deus já estava bem ensaiado, no mínimo, né? Era só deixar Deus fazer. Sim. E vocês têm uma rotina de ensaios assim, não? Olha só, poderia ensaiar mais, né, Pedro? Poderia. É que, tipo assim, aquela coisa, a gente cria um repertório, se a gente vai repetir, se a gente vai tocar de novo na igreja, a gente daí ensaia pra dar uma... Mas a gente, quando a gente vai tocar fora, a gente geralmente sempre ensaia. Sempre separa umas 2 horas ali pra ensaiar, tá? Entendi. E sempre vocês... Como é que é a dinâmica, assim? Vai chegar numa igreja que vocês não conhecem e tal, é um povo novo, todo mundo é novo. Qual é a dinâmica que vocês usam pra escolha de músicas? Por exemplo, a primeira música eu vou tocar nessa igreja. Sim. Por que eu vou tocar essa música? Por exemplo, assim. Então, pastor, a gente dá uma olhada assim, às vezes tem umas músicas que, tipo assim, umas igrejas, vamos dizer, não curte muito agitada, a gente dá uma olhada, até eu converso com o líder. Essa música que a galera conhece, geralmente eu mando, sabe? O pessoal que me convidou, eu mando contar, essa música que o pessoal conhece. Geralmente, não conhece, mas mete ficha. Não, mas não conhece nenhuma, daí a gente muda, porque né, o pessoal geralmente, não, essa aqui e tal, então beleza. Mas geralmente o pessoal, assim, curte as músicas que a gente toca, assim, geralmente curte. Tem umas que o pessoal não conhece, mas geralmente curte, assim. Mas a gente gosta sempre de manter agitada, sabe? Só se é uma igreja muito tradicional mesmo, mas geralmente a gente gosta sempre de manter, tipo, as nossas intro louconas, assim, agitado, reggae, rock, porque é a identidade da banda, né? Sim. A gente gosta de levar essa alegria, essa loucura aí pra galera. Legal. E vocês ficam muito preocupados, assim, do pastor, se o pastor tá curtindo ou não? Às vezes quando a gente dá uma olhada, assim, mas... quando dá uma olhada, assim, tipo... Cara, a gente tá bolando umas ideias muito loucas, assim, que agora a gente vai ficar com medo, né, Pedro? As ideias que a gente tá bolando agora, tipo assim, é um negócio mais... Tipo assim, quem olha assim, quer chamar atenção. Mas não, é chamar a atenção dos jovens, sabe? Perfeito, pra perfeito, pegar a claro. mensagem, porque a mensagem é passada de alguma forma. Só que a gente tá bolando umas ideias que agora daqui pra frente vai ficar um negócio mais cabuloso. Um sonzinho mais pesado, diferente assim. Até a roupa, a nossa roupagem, assim, um bagulho. Legal, mais. porque tudo chama atenção, né? Tudo chama. Chama atenção. Show. Falar um pouquinho agora da canção dessa nova que nós acabamos de
de mostrar aqui para vocês. Como é que surgiu essa canção aqui, José? Bom, pastor, de volta, né? É. A gente mudou bastante um pouco, né? Como não dá pra caber todo mundo aqui, né? Sim. 4 pessoas, né? Mas vamos falar um pouco sobre, né? Cara, a composição da Posso Ver começou assim. Lá em 2021, a gente estava fazendo um tempo de louvor, né? Num culto de domingo. E o pastor lá da nossa igreja, o pastor Gladson, né? Ele estava pregando sobre avivamento e quebrantamento. Tá. E eu estava no louvor, né? Ele fez essa palavra e deu a palavra ali no culto da manhã e no culto da noite também. E eu já teria aquela palavra no meu coração, né? E daí a gente estava ali, cantamos louvor, né? Fizemos a ministração normal, segue a palavra. E quando a gente voltou no final do culto, né? A gente voltou no final do louvor, do nada eu tava ali e, tipo, tava tocando o tom da música, no caso, né? Que é em Mi, né? A música. Sim. A gente tava tocando a música em Mi e começou como se fosse um sopro assim mesmo, né? No meu coração, esse refrão. Eu já posso ver um avivamento, quebranta-nos, inunda-nos, Senhor. Daí começou a surgir no meu coração esse refrão, como se fosse algo que desceu, assim, dos céus mesmo, assim, né? O Senhor colocou no nosso coração ali, no meu coração, na época, né? Na época a gente não tinha nem formação da banda, eu nem tocava na banda com o Gabriel, com o Boing, com o Lucas. A gente nem tocava junto ainda, era outra formação, e nisso veio essa canção pra mim. Depois de um tempo agora do Enraizados, né? Eu comecei a escrever, né? Até um pouco antes do começo da canção. E fui escrevendo, né? O comecinho ali, nos tempos que a gente tinha com Deus ali, né? Ia fluindo, voz, violão, escrevendo, anotando. E o pós-refrão dessa música, que é a parte que o Boing canta, foi a mesma coisa, só que isso estava dentro do meu quarto. E eu tava assim, no momento, eu tinha acabado de sair do banho. E eu comecei a falar sobre, a gente tem que levar um avivamento, né? Um avivamento, o que é um avivamento? Cara, a gente tem que espalhar isso. Olha só. E daí começou o pré-refrão, né? Quebrantado, nós estamos inundados também. Espalharemos ao mundo a chama que de ti vem. Quebrantado, nós estamos inundados também. Espalharemos ao mundo o teu fogo, amém. Isso vem muito forte, o teu fogo, amém, porque o amém significa que assim seja, né? Sim. Dando a certeza disso. Então, espalharemos o teu fogo, amém. Que seja isso, que assim seja. E nisso surgiu a canção Posso Ver. Né? A gente gravou o instrumental, tudo, foi o processo, né? Que é os processos de gente gravação das nossas músicas. E vou dizer, o começo da música, como a música tá agora. Tipo assim, muda tudo. Nossas produções é sempre assim. A gente começa com uma ideia, claro que não fugiu da ideia da música, mas tudo aprimora, né? O nosso produtor também, o VJ, dá uma força pra gente lá. O Lucas faz as bases de guitarra, os solos, o Pedro. Então a gente vai ali trabalhando a entonação de como a gente vai cantar tal parte, né? Até a gente, na música, tem um grito de guerra que a gente dá ali no final. O teu fogo, amém! Sim. A gente dá esse grito de guerra, a gente pensou, vamos fazer, nós todos fazer esse grito de guerra aí, vai ficar algo assim, tipo, mesmo, tipo, um despertar mesmo, nós vamos espalhar muito o teu bom, fogo. Muito bom. Então, foi Uau, que demais, mais ou menos cara. assim. Parabéns. Vamos ouvir essa canção, então? Vamos lá? Vamos lá. Inunda-nos, quebranta-nos, Senhor. Uau, que canção top, hein, cara? Realmente é um clamor pelo avivamento, né? Então, é o que nós realmente estamos precisando para esses dias. Jovens que são empoderados, assim como vocês, levando essa mensagem. E, Lucas, e como é que surgem os solos aí dessa canção, cara? Então, geralmente, né, eu crio uma ideia na minha mente, eu fico lá. Porque geralmente a gente cria uma guia primeiro, né? Quando a gente vai compor uma música, a gente cria uma guia. E através dessa guia a gente vai estudando, vai criando composições. Então eu fico lá no meu quarto o dia inteiro, fazendo solo, repetindo. Não gostei disso, não gostei dessa nota, faz de novo, e assim vai. Daí quando chega na hora, daquilo que eu preparo, 80% eu gravo, outros 20% a gente cria na hora. Entendi. Né? Que nem aquele pós-refrão ali, ele praticamente inteiro foi que a gente inventou na hora ali, que vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Entendi, E foi fluiu na hora. Na hora da composição. E tipo, esse processo de produção das nossas músicas, assim, como a gente vai ali, quando ele falou, a gente começa fazendo uma guia. Eu acho que assim, de todas as bandas que hoje em grava, assim, né? Tem uma base da guia primeiro, depois a gente vai e monta os arranjos em cima, daí depois a gente grava a voz. É tudo muito, assim, por passos, né? Cada coisa no seu devido lugar ali, vai ajustando. Aí grava violão, grava guitarra, porque guitarra, tipo, a gente não tem uma guitarra só.
4 linhas de guitarra. Entendi. Então, 5 linhas. isso hoje, graças a Deus, o VS ajuda a gente, né? Na hora do Bastante. louvor, né? Isso é muito legal, porque falar do VS, né? O VS é algo que vem ajudando muitos músicos da igreja, porque às vezes a gente não tem um outro Lucas pra fazer aquele solo, mas a gente tem o Lucas ali fazendo solo, gravado ali junto, né? Pra quem não sabe, o VS, ele geralmente quando uma banda vai tocar, qualquer banda geralmente tem utilizado isso, né? Geralmente fica com, às vezes, por exemplo, uma música como essa daí tem 3, 4 linhas de guitarra, só que a banda só tem um guitarrista, ou às vezes tem um trompete no meio. Tudo isso é colocado dentro desse VS, dessa trilha, que enquanto os músicos tocam tem esse acompanhamento rolando atrás. Legal. Isso é algo que hoje ajuda muito. Porque teve até um negócio que os músicos falavam, não, porque o VS impede a adoração, o VS impede de fluir a adoração. Claro, realmente, às vezes, a gente prefere, muitas das vezes, colocar apenas um clique ali, né? Que é o metrônomo, pra gente não perder o tempo ali, né? Sim. Pra estar no tempo da música, seguir do final até a música, do começo até o final, num BPM só, né? Então, a gente vai ali, coloca e flui. Às vezes, tipo, é um momento depois da palavra que a gente coloca ali e vai fluindo, fica 20 minutos ali num louvor, emenda um e outro, mas o VS é uma boa ferramenta. uma ferramenta. Gente, muito bom. Nós já temos que chegar no final do nosso videocast novamente. Eu quero agradecer a Deus, mas nós vamos terminar aqui fazendo uma música, beleza? Pode ser? Já preparar a música aí. Somos salvos. Deixa eu dizer algo para vocês que estão em casa aí. Gente, o nosso videocast reprisa no sábado às 11 horas da manhã e no domingo às 6 horas da tarde. Então, é um final de semana inteiro. Nós estaremos aqui para justamente abençoar a sua vida. Eu quero louvar a Deus pelo seu empenho de sempre nos acompanhar aqui no videocast Renovamente. Manda para todo mundo. Se você ainda não segue o meu YouTube, tem lá no YouTube, @DionyNascimento Oficial. Você vai ter todas as entrevistas lá. Vai lá, me segue no Instagram, Diony J. Nascimento. E, gente, quer adquirir o livro Renovamente? Quer 2024 diferente? Vem comigo e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos encerrar aí tocando uma canção e deixa eu dizer algo para você. Nunca se esqueçam de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você.